Bem, pessoal, dando prosseguimento ao estudo de análise combinatória, nós vamos ver agora o princípio da casa dos pombos. Ao final da aula, se vocês gostarem, não se esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, que é o Azimuth Matemático. Os ícones que nós utilizamos são esses: exercício para casa, resolver com calculadora, utilização de um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, o princípio da casa dos pombos também é conhecido como princípio das gavetas de Dirichlet. Isso se deve ao matemático alemão Johann Dirichlet, que viveu de 1805 a 1859. Ele diz o seguinte: se n pombos devem ser postos em m casas, e n é maior do que m, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo. De outra forma, se existem pelo menos k mais um pombos e somente k casas, pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo. A figura que dá conta dessas colocações que foram feitas é mais ou menos essa, só para vocês, para facilitar o raciocínio. Para aplicá-lo, devemos identificar na situação dada quem faz o papel dos pombos e quem faz o papel das casas. Na figura, nós temos o n, que é o número de pombos, igual a 36, e o m, que é o número de casas, igual a 35. Então, se esse pombo que está voando pousar em alguma dessas casas que já está ocupada, vai ter uma dessas casas que vai ter dois pombos. Então, a ideia básica do princípio das gavetas de Dirichlet, ou princípio da casa dos pombos, é esse aí. Outra coisa que se pode dizer é que é sempre bom pensar na pior hipótese. É uma coisa que auxilia muito a resolução de problemas dessa parte da análise combinatória. Bom, nós temos aqui o exemplo 1, onde ele diz o seguinte: quantas pessoas são necessárias haver num grupo para que se possa garantir que há pelo menos duas delas fazendo aniversário no mesmo mês? Bom, como eu disse, o lance é pensar na pior hipótese. Bom, qual é essa pior hipótese? Você pergunta às pessoas em que mês aniversaria e cada uma vai responder que faz aniversário em meses diferentes. Então acontece mais ou menos aí o seguinte: os meses de janeiro a dezembro receberiam um número de 1 a 12, ok? Então, nós temos aí gente que faz aniversário em janeiro, depois outro faz em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e depois dezembro. Vocês podem reparar que com 12, considerando a pior hipótese, ainda não há um outro aniversário no mesmo mês. Então, pensando nessa pior hipótese, após serem consultadas 12 pessoas, certamente a 13ª vai aparecer fazendo aniversário em algum mês que já tem aniversariante. Então, qual seria a resposta para essa questão? Então, a resposta é 13. Nós temos os 12 meses, então cada pessoa fazendo aniversário num mês, de 1 a 12, e aí a 13ª pessoa fatalmente ocorreria a primeira coincidência. Veja bem que com duas pessoas já pode ocorrer a coincidência. Então pode acontecer das duas pessoas fazerem aniversário em janeiro, por exemplo. Mas não é garantido que aconteça. Agora com 13, certamente. Entenderam a ideia básica do princípio da casa dos pombos? É isso. Vamos pensar agora quantas pessoas devem estar num auditório, no mínimo, para que se tenha certeza de que pelo menos 3 delas vão fazer aniversário no mesmo dia. Bom, agora nós vamos pensar na pior hipótese, que no caso nós vamos considerar o ano bissexto. Bom, o ano bissexto tem 366 dias, né? Então, naturalmente, fazer o quadro completo disso daí é complicado, porque não haveria espaço suficiente. Então, nós vamos pensar aqui o seguinte: a primeira pessoa faz aniversário no primeiro dia do ano, outra pessoa no segundo dia, terceiro, quarto, e daí por diante. E
quando chega em 366, por um azar muito grande, não houve coincidência. Bom, agora vai começar a haver a coincidência de meses, mas olha que eu perguntei quando vai ocorrer 3 coincidências no mesmo dia. Então, se eu completo 366 2 vezes, ainda não há a garantia de que vai haver coincidência. Agora, com 366 2 vezes mais 1, aí, por exemplo, já vai ocorrer as 3 coincidências de que trata o problema. Então, 366 vezes 2 mais 1. Então, a resposta é 733. Um problema muito parecido com o anterior, só que agora a situação um pouco ampliada. Bem, o exemplo 3 é para casa. Considere um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6. Quantos lançamentos devem ser feitos no mínimo para que se tenha certeza de que um mesmo resultado seja obtido 4 vezes? A resposta é 19, fica para casa. O exemplo 4 também é para casa. Em uma gaveta, há 12 meias brancas e 12 meias pretas. Quantas meias devemos retirar ao acaso para termos certeza de obter um par de meias da mesma cor? Ora, a resposta é 3. Bem fácil. O exemplo 5 também é para casa. Na terceira série de um colégio, foi aplicada uma prova a todas as turmas, cujas notas variavam de 0 a 100 no conjunto dos naturais. Quantos alunos devem estar matriculados na terceira série, tal que pelo menos 5 alunos tirem a mesma nota? A resposta é 405. O exemplo 6, idem. Um grupo de 6 estagiários foi designado para rever 50 processos, e cada processo deveria ser revisto por apenas um dos estagiários. No final do trabalho, todos os estagiários trabalharam e todos os processos foram revistos. Aí vem as opções. Um dos passageiros reviu 10 processos. Um dos estagiários, desculpe. Todos os estagiários reviram, cada um, pelo menos 5 processos. Um dos estagiários só reviu 2 processos. 4 estagiários reviram 7 processos e 2 estagiários reviram 6 processos. E letra E, pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. A resposta é a letra E e vocês vão fazer para casa. Essa questão caiu num concurso público da Justiça, tá? Mostre que dentre os números do conjunto 0, 1, 2, 3 até 200, repare que são todos números naturais de 0 a 200, escolhendo 101 números ao acaso, há sempre 2 números tais que um deles divide o outro. Vamos à solução. Essa questão é mais difícil. Lembre-se que qualquer número inteiro se escreve sob a forma n igual a 2 elevado a r que multiplica b, onde r é um número inteiro não negativo, quer dizer, ele pode ser 0, tá? E o b é um número ímpar. Bem, o n, então, é um número que vai estar entre 1 e 200, no conjunto dos naturais. E o b é um número ímpar, então ele pode ser 1, 3, 5 pontinhos até 199, que é o último número antes do 200, menor que 200. Bem, isso o conjunto formado pelos elementos de B, elementos B, constitui uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1, a razão é 2 e o AN é 199. Então, aplicando o termo geral da progressão aritmética, que é a n igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r, nós vamos ter 199 igual a 1 mais o dobro de n menos 1. Então, o n vai dar 100. Então, nós temos 100 possibilidades para o B. Os números seriam assim. O número n1 seria da forma 2 elevado a r1, que multiplica b, e o n2, 2 elevado a r2, que multiplica b. Se o R1 for menor que o R2, nós temos o N2 divisível pelo N1. E se o R1 for maior do que o R2, nós temos o N1 divisível pelo N2. Se escolhermos 101 números, 2 deles terão o mesmo B.
Então, a resposta para essa questão é 101. Vamos agora ao exemplo 8. Escolhe-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual à raiz de 2. Mostrar. Bem, vamos desenhar o quadrado de lado 2 dividindo-o em 4 quadrados de lado 1. O próximo passo é considerar a pior hipótese, que é aquela que considera que há um ponto em cada quadrado de lado 1. Então, um pontinho vermelho em cada quadradinho de lado 1. Essa é a pior hipótese. A diagonal de cada quadrado de lado 1 mede raiz de 2. O quinto ponto estará num dos 4 quadrados, certo? Bem, então a diagonal de cada quadradinho de lado 1 vai medir raiz de 2. Então a distância, a menor distância de dois deles será menor ou igual a raiz de 2. Tranquilo, né? Essa é a nossa bibliografia. Se vocês gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube Azimuth Matemático. Até a próxima aula. E aqui o contato para aulas particulares.